Opa! Vai. Opa, opa! Galera, desafio de hoje é nós motorizar esse skate com motor estacionário, cara. E só pra vocês saberem, eu não sei andar de skate, nunca andei de skate. E eu já tentei fazer uns treinos aí, falar que vocês, eu quase tomei uns capotes, cara. Então eu acredito, cara, que na verdade o desafio de verdade não vai ser tanto nós motorizar o skate, vai ser mesmo nós aprender a andar no skate, principalmente com motor estacionário, cara. Mas então, para começar, nós vamos embora pra casa, né? É claro, né? E vamos pegar o motorzão para nós começar o nosso projeto. Mas o que não pode faltar é um kit CVT para dar mais potência ainda pro nosso projeto, né, pessoal? Mas esse motor aqui, ele é um motor de 3.5 HP de 96 cilindrada. É como se fosse uma Pop 100, né, que tem 100 cilindrada, mas a diferença é que a Pop 100 é uma moto de mais ou menos uns 100 kg e nosso skate tem pouco mais de 10 kg, cara. Mas o que que pode dar? Um motor de 100 cilindrada com CVT em cima do skate ali com um pouco mais de 10 kg. Eu nem vou falar, que é melhor nem falar, velho. Para instalar esse CVT no motor estacionário de 3.5 HP, tem um macete aqui, pessoal. Ó, essa furação da carcaça do CVT dá certinho com a furação da carcaça do motor. Mas esse eixo aqui, ele é um pouco mais fino. Ele é de 5/8, ou seja, 15,87 milímetros. Então, esse CVT que nós temos aqui, ele é para aquele motor de 5.5 até 7 HP, que o eixo dele dá exatamente 3/4, ou seja, 19,5 milímetros. Então, para nós fazer essa adaptação ali, nós temos que ter uma bucha, que a bucha é essa aqui, ó. Essa bucha aqui por fora, que ela dá 19,5 milímetros, né? Que por fora ela dá 3/4 e por dentro ela dá 5/8. Então ela vai encaixada aqui para poder fazer esse sanduíche aqui. Mas onde essa bucha aqui, essa bucha foi comprada, não tá mais disponível o link. Então tem que mandar fazer no torneio, caso vocês for fazer essa adaptação. Mas então aqui é só encaixar essas arruelas de encosto primeiro, encaixar a bucha. E para essa chaveta aqui não ficar muito curta, porque esse buraco aqui agora ficou bem fundo, vou colocar esse pedacinho de chaveta ali, ó, ali dentro ali, ó. Porque aqui tem um espaço aqui que sobra ali, ó, de liso. Então, eu vou colocar essa chaveta ali dentro, que aqui ó, já tá preso, aqui já não roda mais, ó. Então aqui nós encaixa agora nossa parte aqui do CVT, ó, e desse jeito já fica bem travado. E agora só vim com o restante do CVT, encaixar e coloca esse parafuso de 6 milímetros com essa bucha aqui na ponta, apertou, encaixou a correia. E agora nós estamos com o motor preparado para nós começar a fazer a instalação no nosso skate. Mas esse skate ele já foi bem mexido já, pessoal. Esse skate ele era com motor elétrico. O rapaz passou ele para motor a combustão, mas que é um motor de roçadeira, mas ele não gostou muito do resultado. Aí foi passar essa missão para nós colocar um motor estacionário nele. Mas eu vou ver se eu dou até uma revisada nele, porque tá com as folgas assim, ó. E essas folgas eu acredito que vai atrapalhar pra gente equilibrar depois, cara. Essas molas estão bem cansadas. Então vamos desmontar pra nós dar uma reforçada. Eu falar pra vocês, foi fácil desmontar esse negócio não, cara. O custo pra tirar esse eixo por causa dessas molas. E depois que eu desmontei, que eu percebi que aqui, ó, tem 2 furos ali com rosca e aqui também tem 2 furos aqui. Eu acredito que seja pra gente estar colocando uns parafusos aqui pra estar pressionando, apertando e pra gente estar conseguindo tirar o eixo melhor, cara. Mas tá bom. Na hora de montar de novo, nós faz isso. Aqui dentro dessas molas originais deles, tinha esses taruguinhos de plástico aqui que parece que era o batente deles. Só que isso aqui não tá servindo de mais nada, tá tudo largo lá dentro. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas molas aqui, que eu acho que é de cabeçote de carro, que ela é muito dura, cara. E vamos colocar aqui dentro e vamos adicionar elas ali. Eu acredito que desse jeito assim vai ficar muito mais estável agora. Para facilitar a montagem, cortei 2 parafusos grandes usando uma barra roscada e nós vamos rosquear ela aqui agora nesses furinhos que eu tinha falado para vocês, ó. Aqui dentro desses batentes, ó, que nós vamos encaixar aqui, ele vai pegar primeiro na mola de dentro que é dentro de fora, mas nós vamos encaixar aqui, ó, pegando nos parafusos que nós colocamos aqui, ó. E agora nós vamos colocar as arruelinhas aqui e vamos apertar com essas porquinhas. E olha para vocês verem como é que agora foi livre, tranquilo e satisfeito poder encaixar o parafuso. E eu acho que deu resultado, pessoal. Olha só para vocês verem. Aqui, ó, como que nós duplicamos a mola, a gente tem que fazer um certo esforço para poder abaixar, ó. E lá de cá, como que tá só na mola cansada original, só da gente apertar um pouquinho, não precisa nem esforçar demais, ó. Tá bem molengo, então nós temos que fazer do mesmo jeito aqui. Mas eu acho que eu nem vou mostrar pra vocês que eu desmontei o outro lado todo também, coloquei a mola dentro da outra e voltei a montar tudo de novo. E agora sim tá no jeito de nós começar a fazer o suporte do motor, cara. Uai, pera aí, parece que tem alguém batendo no portão ali. Uai, o que é isso aqui, gente? Uai, então é meu.
Brincadeiras à parte, pessoal, olha só pra vocês verem o que acabou de chegar pra nós, pessoal. Não, vocês sabem que o cara com ferramenta nova é um cara feliz, né, cara? Mas essa aqui é uma policorte portátil da ASM Engenharia. O modelo dela é a ASM Ultra BLDC 1435. O disco dela aqui, ó, é de 14 polegadas, cara. E olha só pra vocês verem, olha só. É uma serra, cara, um disco de serra que corta ferro, corta madeira, corta alumínio, cara. Parece um negócio estranho, né, cara? Uma serra dessa aqui cortar ferro, mas nós vamos testar para vocês verem aqui. Mas lembrando, pessoal, que uma policorte com serra assim se torna uma policorte mais perigosa, cara. Portanto, é bom você ler o manual tudo primeiro, cara, porque tem um bocado de recomendação, principalmente sobre a morsa aqui, que você tem que prender as peças bem presa para poder ela não tá, tipo, soltando ou mesmo assim bambear e travar no disco aqui, cara, e dá ruim mesmo. E eu achei interessante isso aqui, cara, só pra vocês verem, ó. Não precisa você ficar aqui, ó, rodando toda a vida e poder puxar a morsa lá assim, não, ó. Você puxa isso aqui pra trás, ó. Aí, tá vendo? Isso aqui tem a rosca aqui, ó. E aqui, ó, você pode puxar assim agora. Nossa, cara, é doido demais esse negócio aí. Você fez aqui, aí prende a peça de novo. E se caso a peça for muito fina lá, precisa ficar rodando toda a vida também para poder apertar lá de novo, senão é só você jogar para trás aqui, ó. Vapt, e joga pra lá de novo e aperta, cara. Doido demais esse negócio, viu? Mas eu nem mostrei desemboxeando direito, né, pessoal? Mas aqui, ó, tá as embalagens dela aqui. E eu tava, inclusive, até lendo o manual aqui. E eu acho que essa parte aqui, cara, tinha que vir até pregada aqui na máquina aqui, porque eu achei muito interessante, ó, como a gente tá colocando as peças ali, prendendo do jeito certo, tá vendo aqui, ó? Como que faz para poder prender a cantorneira, ó, o certo assim, errado assim, tá vendo? Aqui tem tudo os parâmetros aqui, ó. Tem que colocar calça aqui se for para cortar uma peça quadrada, né? O mais aqui dentro vem um óculos de proteção e aqui vem a chave aqui para poder estar trocando o disco. Agora, esse suporte aqui, ó, que vai do lado de fora aqui, ó. Rapaz, isso aqui é tudo de aço, ó. Não tem nada de plástico não, ó. Cara, top demais, viu? E essas partes daqui é tudo de alumínio também, ó. Alumínio, inclusive o motor, cara, que é o que chama mais atenção. Por isso que aqui tem escrito aqui BLDC, porque esse motor é um motor bruxo, cara. Daqui que não usa nada de escova, nem indução, nem nada, que é um motor que, cara, falar com vocês, ele é potente. Eu tenho certeza que vocês me olhando esse motor aqui, você já tá pensando, ele vai acabar colocando na bicicleta. Ó, deixa quieto aí, né? Mas é o seguinte, cara, esse motor ele tem mais de 4 cavalos de força, cara, 3.500 watts. E aqui de baixo, ó, vem essa caixinha aqui, porque é aqui dentro que fica guardada a controladora do motor. Coloquei o suporte no lugar para nós ver como é que funciona e olha só para vocês verem aqui, para a gente cortar em 0 grau, é que ele pode ficar paralelo aqui certinho mesmo, mas se caso for cortar em outros ângulos aqui, ó, tipo assim, ou 45 graus, é só a gente bambear aqui, ó, e arredar ele para trás, que ele fica paralelo certinho aqui, olha só para vocês verem. Cara, bem sacado esse negócio, né não? Liguei ela aqui para nós estar fazendo esse primeiro teste, pessoal, mas essa aqui é do modelo 220, mas como que a nossa tomada é 110 volts, então eu liguei esse transformador aqui de 110 para 220 volts para nós estar funcionando ela aqui, ó. Aqui tem um display digital que marca a parte de cima aqui é o RPM, o tanto que o disco está rodando, e a parte de baixo aqui, ó, que é o watts, quanto que está gastando de energia. E esse mais e menos aqui, se você mudar aqui, ó, ele vai de 700 até 1.300 RPM. Vamos ligar no mínimo aqui, né? Para nós fazer o primeiro teste e vamos lá, ó. Vocês perceberam, cara, que ela tem uma ligação de rampa, igual como se fosse uma bicicleta elétrica, igual o motor bruxo de bicicleta mesmo, cara? Muito top, cara, achei bacana esse negócio aí. E o barulho é bem diferenciado. Agora vamos ligar aqui, ó, colocar no máximo de uma vez aqui. Vamos lá, 1.300 RPM de uma vez, ó. Bacana, cara. Normalmente esse tipo de disco assim, ele não trabalha com rotação muito alta, ele trabalha com a rotação mais baixa mesmo. Mas no manual vem tudo explicadinho nos mínimos detalhes, quanto cada material é pra gente colocar ali de RPM, pra poder não gastar, estragar o disco, nem nada assim. E aqui de baixo tem uma lamprona nervosa de LED aqui, rapaz. Olha. Rapaz, clareia direitinho, olha. Lugar de trabalhar, ó. Mas agora que nós não tem desculpa mais que não ter ferramenta boa para cortar, vamos partir desembalar o nosso skate. Mas então, em primeiro lugar, nós vamos tirar a roda dele fora e essa parte aqui era presa uma polia porque era de correia quando era elétrico. Mas agora que é corrente que nós vamos colocar essa coroa aqui, que ela é de 32 dentes de pé de vela mesmo. Isso aqui só foi furado aqui, ó, só tem 3 furos aqui pra gente estar parafusando aqui desse jeito assim, ó.
E o segredo aqui é que o nosso motor, ele não pode ser preso aqui na base do skate, ele tem que ser preso no eixo, porque de maneira que o eixo vira, o motor também tem que girar junto por causa da corrente. Mas se pudesse prender aqui na base do skate, ia ser fácil demais, né, pessoal? Mas nós vamos estar usando aqui esse ponto de fixação que tinha o motor elétrico antes. Inclusive, vou até usar uma parte do suporte que o Michael, que é dono do skate, ele tinha feito para poder prender o motor de roçadeira. Então ele vai preso aqui desse jeito e daqui para cima nós vamos inventar alguma coisa aí. Mas aqui é só nós colocar 3 parafusos. E a intenção é nós pegar o motorzão e colocar aqui, ó. Cara, esse negócio vai ficar bruto, viu? Caraca, mano. Mas para nós fazer a estrutura do suporte aqui, eu vou pegar esse pedaço, não sei se eu chamo isso de metalon, cara, porque esse aqui, a parede dele é bem grossona, ele é pesadão, ó. Olha só o barulho, parece um ferro maciço. Mas aí, a intenção é nós pegar um pedaço dele e colocar aqui, ó. Então vamos marcar um pedaço com 5 centímetros e cortar pela primeira vez na nossa ASM. Cara, deixa eu ver se é verdade mesmo que não esquenta, cara. Caraca, mano, olha que doideira, mano. O negócio não esquenta, galera. E, olha só pra vocês verem, ó. Fica rebarba nenhuma, cara. A gente vê as pessoas apresentar, cara, ainda vez a gente nem acredita, mas o negócio é top mesmo, cara. Você tá doido. Vamos só conferir pra ver se ficou no esquadro, ó. Olha lá, ó. Cara, 100%, mano. E em seguida vamos posicionar soldado um lado, soldado o outro. E vou cortar mais um pedaço com 19 centímetros, mas dessa vez vai ser em 45 graus. Aliás, vou cortar mais um porque eu sei que nós vamos precisar. E depois é só posicionar por cima do outro, dar um pingo de solda nos 4 cantos. E já tá começando a pegar a cara de suporte, pessoal. Olha só, o bacana dele é que ele é vazado aqui, ó. Já estamos deixando ele no jeito aqui para poder cortar o vento e dar pelo menos uns 150 por hora. Mas enquanto nós vamos cortando essa contorneira para nós fazer o suporte do outro lado, eu devo agradecer muito vocês que apoiam o nosso canal, cara. Com coisa simples, é se inscrevendo no canal e compartilhando, que por causa disso aí que chega essas ferramentas top para nós estar fazendo mais projeto bacana ainda aqui no canal. Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link na descrição do vídeo dessa super policorte aí. Tem até um cupom de desconto para vocês está usando na hora da compra. Então nosso suporte está terminado, pessoal. Quer dizer, tá pontilhado, né? Mas eu tô achando que ele ficou bem pesado, porque esses ferros que eu usei aqui, ele é bem bruto, quer dizer, eles são bem grossos. Mas o nosso motor também é bem pesado, então vamos colocar aqui para nós fazer o teste. Caraca, mano, olha só. Esse negócio tá ficando com a cara muito agressiva, tá não? Rapaz do céu, ficar em cima desse negócio acelerando, vai ficar bruto, hein? Mas agora eu acho que dá pra nós dar uma ligada, pra nós funcionar, pra ver como que vai ficar. Tem óleo, tem gasolina, tem que funcionar, né? Caraca, meu. Motor 6 cilindradas. Dá a impressão que às vezes o CVT pode ficar pesado pra ele. Mas não, cara. Ele abre ele, mesma coisa de manteiga, mesma coisa de nada, cara. O motorzinho é forte, cara. Você tá doido. Mas aqui nós temos um disco de freio na roda traseira. Mas eu quero colocar um freio na dianteira também, pessoal. Porque tá aumentando o motor, tem que aumentar o freio também, né? Senão como é que para?
Mas como vocês perceberam que não tem como colocar um disco de freio, então a intenção é nós pegar essas partes maiores, fazer 3 furos e fazer também as roscas e pegar uma arruela bem grandona e furar ela e parafusar nessa parte do cubo. Mas primeiro fui no açougue para me comprar 6 porcas bem compridas, porque nós vamos estar encaixando ela, parafusando, que ela vai servir como calço no nosso disco. E ficou desse jeito para o disco ficar mais para fora do pneu. E agora é só posicionar, colocar os 3 parafusos para prender na roda e depois de pronto é assim que ficou, pessoal. Olha só, agora o disco fica bem para fora do pneu ali, ó, e vai dar para nós encaixar aqui agora. Show de bola. E vai ficar assim. Agora só falta nós fazer o suporte para poder prender a pinça de freio. Então vamos meter a mão no pedaço de cantorneira, fazer uns furos nela e nós vamos pegar 2 pedaços de chapinha também, furar do mesmo jeito e soldar por cima da cantorneira. Vamos pegar mais um pedacinho de chapa, furar de um lado e de outro, amassar ela para nós formar uma abraçadeira para nós estar prendendo o freio. E é só parafusar o freio no suporte, encaixar tudo lá no nosso eixo, apertar e o nosso suporte de freio está pronto e funcionando, pessoal. Mas eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, vocês prestem atenção nesse raciocínio. A questão é que nós temos uma roda com freio atrás e uma roda com freio na frente. E para quem não entende, o skate ele vira quando torce essa parte do eixo aqui, ó. Ele torcendo o eixo aqui, ó, ele vira para um lado, vira para o outro. Assim que um skate vira. Portanto, quando a gente pisa de um lado, ele vira para um lado, quando pisa para o outro, ele vira para o outro. Faz esse movimento para virar. Então, esse freio estando somente atrás, quando freia aqui, essa roda que fica para trás, ele acaba torcendo, então fica virando o skate para um lado, ele roda o skate. E quando freia somente uma roda, igual na frente, se freia somente uma, ele vai fazer do mesmo jeito, vai querer fazer assim, ó. Então eu pensei, coloca um freio aqui e outro aqui para dar uma estabilizada. Mas olha só para vocês verem o que acontece. Quando freia essa roda aqui, ó, ele puxa daqui para trás e vira para cá, ó. Ele acaba virando assim, ó, né? Se frear essa roda daqui, ele faz assim, ó, e vira para o mesmo lado. Então quer dizer que se quando frear essa roda e essa roda, ele vai girar somente para um lado. Quando você frear assim, ele vai sair andando para o lado, fazendo uma curva. E se colocar um freio aqui e outro aqui, igual nós colocamos aqui, essa roda daqui vai frear para trás, né? Ele vai querer girar para cá, ó. E essa daqui já vai virar para cá, entendeu? Mesmo estando no mesmo lado, ela vai fazer assim, ó. Então vai querer virar para cá, ao contrário. Então uma vai estar tipo meio que contra a outra, vai dar uma estabilizada. Então girou para cá e daqui girou para cá. Mas mesmo assim, cara, eu acho que se a gente colocar as 2 rodas na frente com freio, eu acho que vai ficar melhor ainda, porque vai ter as 2 rodas com freio, nada vai querer girar nem para um lado nem para o outro, e o freio na frente, ele freia mais, cara, porque quando a gente freia, o peso todo vem para frente, e aqui acaba ficando com pouco peso atrás, e acaba arrastando muito. Quando a gente freia, acaba arrastando. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente frear muito rápido em cima de skate, cara, isso aqui fala com vocês. Você freia e o skate fica para trás e a gente vai para frente correndo. Mesma coisa do motor, tô pensando nisso aí, que o motor é muito forte. Se a gente estando em cima do skate aqui, ó, se a gente dá uma acelerada e tem um torque muito forte, ele vai embora e a gente fica para trás, cara, vai catar cavaco. Vamos só desmontar a roda para nós trocar o pneu, colocar o que tá com o disco de freio na frente, tacar ali a pinça de freio e agora nós temos os freios dos 2 lados funcionando. Mas para nós que não tem muito treino de equilíbrio nesse negócio, então vamos cortar uns pedaços de guidão de bicicleta para nós estar fazendo um suporte para nós estar segurando. E agora com o nosso suporte pronto, ficou até bom para pegar. E o bacana é que vai servir até de caso ele tomar um capote lá, protege o motor aqui também. Mas agora nós temos que arrancar o motorzão fora, desmontar tudo, reforçar toda a solda, dar um acabamento de fora a fora. E vamos tirar essa tábua fora também pra gente dar um acabamento nela, porque não tem nada bonito, acertar todas essas beiradas dos cantos dela, tampar essa buraqueira de fora a fora e vamos dar uma lixada e jogar uma tinta para ver se fica mais bonito. E agora que o nosso projeto tá praticamente pronto, só falta nós colocar
o freio e acelerador para funcionar. E aqui nós temos duas manetes, onde vai servir uma para o freio e uma para o acelerador. Mas como que nós temos dois freios, então nós temos que fazer uma manete frear, dois freios, né? Eu ia colocar até essa manete aqui, que ela já é dupla já de uma vez, ia resolver o problema. Mas essa manete aqui, ela é muito grande, cara. Olha só para vocês verem. Ia ficar gigantesco aqui a manivela, sei lá, o negócio, a manopla da gente segurar. Então nós vamos adaptar uma manete dessa aqui para dois freios. Então basicamente vamos pegar mais um guidão, cortar um pedaço nele e pegar a manete que vai servir para o freio, vamos colocar uma chapinha furada na ponta dele e colocar um parafusinho também no puxador. E depois dos cabos passados, nós vamos desmontar a moncada do motor e eliminar essa parte que eu sempre me enrolo, como é que fala, não sei se é governor ou nador ou é governo mesmo. E é só parafusar um cabo de freio de bicicleta e engatar na manete. E agora sim o nosso projeto ficou pronto, pessoal. A única coisa diferente que nós fizemos aqui foi colocar esse escapamento diretão aqui para dar um estilo bacana e outra também que para dar uma potência a mais, né? E outra coisa aqui que nós fizemos, pessoal, é colocar esses baguetinhos aqui, eu não sei como é que chama essa mangueirinha aqui, para poder organizar mais os cabos. O mais esse suporte que eu fiz aqui usando uns pneus de bicicleta para nós estar encaixando o pé aqui, porque se não tiver alguma coisa para segurar o pé da gente, a gente pegar o freio aqui, cara, vou falar com vocês, ele fica para trás e sacatando cavaco para frente, cara. Mas aqui, ó, olha só para vocês verem como é que ficou. Aqui ficou sendo o freio e aqui ficou sendo o acelerador. Então a gente acelera aqui e freia aqui. O negócio é não embolar freio e acelerador aqui na hora que tiver pilotando, sabe como é que fala esse negócio, cara? E embolar esse negócio aqui, aí vai dar ruim, cara. Vamos dar ligado para nós ver como é que ficou o som do escapamento agora. Ó. Colocar no chão pra ver. Cara, eu vou falar que esse negócio tá fazendo medo, tá violento demais, cara. Mas fazer o quê? Nós tem que testar, né? Então vamos embora testar na rua. Mas primeiro, olha só pra vocês verem a quantidade de coisa que chegou pra nós estar fazendo o kart cross pra nós estar participando da corrida da Box Day. Chegou esses 4 pneuzão parrudo da Geniustar do modelo animal, motorzão estacionário da Blanco de 13 HP com partida elétrica, eixo completo da AQA que vem com cubo, disco de freio, rolamentos e um bancão concha reforçado com um cinto de 4 pontas, porque se nós tomar um capote, evita de nós sair voando. E eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você estar fazendo um cadastro gratuito para você estar participando com nós lá na corrida da Box Day lá ao vivo, cara, e com todos os influenciadores que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Mas já tem dia marcado, vai ser dia 4 de outubro na antiga usina de Santa Bárbara do Oeste. Cara, ela é patrimônio histórico, cara, vai ser top demais, cara, uma pista muito louca lá. Mas então, pessoal, ó, vai deixando nos comentários aí qual estilo, cara, e dando ideia para nós de como que nós vamos fazer o nosso kart cross, e aguardo vocês, todo mundo lá, beleza, galera? E aqui estamos despreparados para nós começar a fazer os testes no nosso bruto, cara. E o bacana é que nós já temos aqui o Mike, né não, Mike? Beleza. Esse aqui é o dono do skate e ele vai fazer uns testes aqui também, porque ele tem mais treino. E aí, o que você achou do projeto, Mike? Cara, ficou melhor do que eu imaginei. Ficou doido, ficou? Bonito, esse escapamento esportivo. Ficou louco demais, né não? Tô doido querendo dar uma volta. E eu não tô não, mas eu tenho que ir assim mesmo, mas vambora. Vamos ligar o bicho então, né? Logo eu primeiro, hein, cara? Tá bravo, hein? Vamos lá. Vambora. Rapaz. Tem que ter coragem pra andar nesse negócio, tá? Caraca, meu. Tô andando abaixado nesse negócio. Vambora.
Mano do céu. Caraca, mano. Vocês não têm ideia da noção de andar nesse negócio, cara. Esse negócio é estranho, cara. O negócio começa a andar assim, dar uma equilibrada pra lá pra cá aqui, que você tá doido. Parece que você tá indo pro chão, cara. Tem que treinar, viu? Ó, vamos virar ele aqui, ó. Vamos pra lá, ó. Você tá doido, cara? O negócio é estranho demais, rapaz. Se eu andar em pé nesse negócio, deixa eu desligar aqui. Se eu andar em pé nesse negócio que é complicado, cara. Você tá doido. Vai dar uma volta agora? Dá, capaz. Vai lá. Vai lá, Marcos, dá um show pra nós ver aí. Opa! Nossa senhora! Tá violento o negócio aí, pô. Cuidado. Segura aqui, cara. A GoPro. Pera aí. O negócio ficou violento demais, cara. Você tá doido. Você viu? Ele é pesado, hein, cara. Ele é pesado. E o negócio vai e não é coisa de nada, cara. Você viu? Falei com você. Nossa, Deus. O brinquedinho ali parece um brinquedinho de assassino, cara. Tá doido? Ele treinou o negócio mesmo. Lá vai embora. Empolgou. Empolgou, hein? Oh, muita hora. Treinou agora? Agora eu peguei as mãos. É isso aí, ó. Agora o Mike tá virando o suporte aqui, ó, de lado, porque ele acha melhor andar, cara, pro lado de cá. Pra mim parece que tá meio do lado esquerdo, mas ele é treinado a andar desse jeito. Agora tem então uma máquina aqui fazendo barulho toda a vida. Agora dá pra ir melhor. Deu pra dar uma treinadinha ali, ó. Vamos lá, ó. Agora, pessoal, nós vamos fazer uns testes de subida, subindo aquele morrão que nós temos costume de subir lá, ó. Mas pra isso, pessoal, eu vou deixar o Michael ir, porque ele tem mais costume que esse negócio tá violento, cara. O bichinho tá violento, viu? Agora, pessoal, tô de moto aqui, vou atrás dele aqui, ó. Ele é mais profissa no negócio, ele vai tentar subir o morrão ali, ó. Vamos ver se vai aguentar subir, ó. Tá, rapaz, opa! Opa! Cuidado! Nossa senhora! Machucou não? Não? Pera aí, vou parar aqui. Machucou não? Machucou não? Machucou menor de certeza? Rapaz, foi um capotinho. Eu não vi. Caraca, mano. Ai. Agora tem que fazer uma gambiarra pra prender a GoPro aqui depois. Quebrou? Quebrou. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo ou não? Agora não, eu vim correndo a mais que podia. Deixa eu ver aqui. Já virou a curva aqui com 32 km por hora? Você virou a curva com 32 km por hora? Você tá correndo demais, hein? Rapaz, se não fosse esse negócio aqui, ó, tinha amassado e quebrado o motor, hein? Pegou só uma beiradinha aqui, ó. Meu doidão. Tentar subir de novo? Bora! Então, cuidado, hein? É doido. Caraca, velho. O negócio tem força, hein? Olha só. Ele é pesado, rapaz. Ele é fortão, ele. Tem a impressão que... puxando na roda, só dá a impressão que... sei lá, cara. Que era pra patinar, né? Mas lá vai, boa.
Vai descer? Agora testar o freio, né? Já esse freio aí. O skate ele já tá melhor de freio do que essa moto dele aqui. A moto dele tem freio na mão aqui não. Essa moto é dele. É tudo dele, né? Skate é dele, moto dele. Rapaz, eu ando, mas eu ando de boa. Dá pra fazer muita gracinha com isso não. Vou falar com você, o negócio é perigoso, cara. Ai, ai. Top, cara. Vai querer fazer top speed aí também, quer ver? Olha lá. Não sei quantos capotes que vai ter desse vídeo, cara. Você tá doido. Eu só tomei muito capote ainda porque eu tô andando pouco. Skate não é essa não. Não, isso aí é complicado. Você equilibra pela fé, ué. Não, esse aí, falar que você tá ignorando demais, cara. Você tá doido. Motor não respeita a gente, não. Será que canta pneu? Vamos tentar? Ó, abaixar aqui, né? Vai que dá ruim. Ó, a metade do pneu no chão, ó. Vamos tentar um off-road agora, vamos andar na terra. Pra andar na terra, acho que nós temos que fazer ele 4x4. Rapaz, andar na terra é mais difícil ainda. Quer dar uma volta de rally? Vai lá. Opa! Cuidado aí, cara. Ele garra nas pedras assim, ó. Desequilibra mesmo. Muito bom, velho. Ficou top, não ficou? Mas do jeito que tem a força que esse motor tem aqui, cara, eu acho que dá pra puxar as duas rodas de trás, não dá? Dá força de uma moto. Você tá doido, dá pra puxar aqui, cara, as 4 rodas aqui pra fazer um rally bacana. Porque uma roda só desliza, cara. Mas esse suporte assim, ficou bacana pra segurar pra não cair, não ficou? Agilizou. Ajudou demais, dá equilíbrio. Deu umas arrancadas fortes, a gente equilibra só com o pé preso ali. Bacana, né? Mas os capotes valeu a pena, valeu? Valeu demais. Ficou completo o vídeo, né não? Ficou. Você tá doido? Os vídeos consertados. Galera, o Michael já foi embora, mas eu andei dando mais uns treinos aqui, cara. Mas falar com vocês, o negócio não é fácil não, cara. Falar com vocês. É muito diferente, cara. É acelerar na mão, frear e a posição da gente andar em pé, cara. O negócio de andar em pé, correndo, falar com vocês, que esse negócio é muito estranho, cara. Tem que treinar demais da conta. Mas se for parar pra pensar, vocês podem analisar que os pessoal que anda de skate sem motor, cara, eles andam e fica tomando tombo toda hora. Imagina um negócio com motor desse tamanho, cara, você tá doido. Mas isso aqui, cara, motor tem demais. Mas para poder colocar mais velocidade, a gente tem que colocar um amortecedor aqui, igual nós falou, porque ele dá uma desestabilizada. Na hora que você acelera, que ele para de acelerar, ele dá uma virada assim e acaba desestabilizando a gente, cara. Então, cara, tem que fazer esse upgrade aí e provavelmente nós vamos colocar esse amortecedor e vamos fazer pelo menos um vídeo curto para nós colocar uma velocidade, para nós ver qual que vai ser o
final dessa velocidade, cara. Mas eu vou falar com vocês a verdade, eu nunca gravei um vídeo que teve tanto capote desse jeito não, cara, mas foi divertido, cara, foi bacana. O negócio é que eu não tomei nenhum capote, cara, porque eu fui mais na manha, mas ele tava tentando acelerar, pegar, tipo assim, tirar um suco, tirar um caldo do negócio, mas isso aqui não tava respeitando ele não, cara. Mas eu quero agradecer agora o pessoal da ASM por ter confiado na gente, pessoal, ter mandado aquela policote top demais da conta pra nós estar mostrando pra vocês, pessoal. Inclusive, o link tá na descrição e tem cupom de desconto também. Vou falar com vocês, o negócio é muito top, cara. O negócio é tipo assim, cara, coisa de linha de produção. Serve pra robista, mas serve pra linha industrial também, cara. Fala com vocês, você corta muita coisa. Bacana que não perde o tamanho, cara. O disco sempre fica do mesmo tamanho, cara. Fala com vocês, vai dar pra nós desembolar muito projeto com isso, viu? Ah, pessoal, não esquece de fazer o cadastro aí pra poder participar conosco lá da corrida de kart cross da Box Day, cara. Vai ser dia 4 de outubro. É gratuito, cara. A única coisa que eles estão arrecadando lá é 1 quilo de alimento não perecível para as pessoas levar, porque isso é só uma ação solidária para estar ajudando algumas entidades. E tem uma outra novidade, pessoal, que a Box Soda está fazendo vendas direta pelo site deles mesmo agora. E inclusive tem até o nosso cupom de desconto, se caso vocês precisarem aí de equipamento para solda, máquina de solda, corte plasma, cara, tá tudo na descrição do vídeo aí. O mais, pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que curtiu mais essa aventura conosco aí e deixa mais desafio para nós nos comentários, porque isso aqui é desafio que vocês passam para nós, cara, só doideira que vocês passam para nós, né? Mas então, pessoal, se vocês gostou desse vídeo, cara, deixa um likezão, se inscreve no canal, segue nós nas redes sociais, tudo, e dá uma olhada no nosso canal, cara. Vou falar com vocês, tem muita coisa aí, quem acompanha o canal sabe, tem muita experiência bacana aí, a experiência absurda que nós falamos aqui. Então, pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Tá embolando aqui já, e fui! Tá gravando?